Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o professor José Trindade. Nós vamos estudar a partir de agora um tema importantíssimo e relevantíssimo, apesar de um pouco esquecido, que é o estudo do controle da administração pública. Controle da administração pública é um tema, assim, que nos manuais você vai encontrar uma divisão tradicional. Conceito, depois características, depois várias classificações. Classificação quanto à posição, ele é interno e externo. Classificação quanto à natureza, ele é de mérito, é de legalidade. Classificação quanto ao momento, se ele é posterior, concomitante ou prévio. A questão aqui é a seguinte: esse assunto ele precisa ser entendido de uma forma mais encaixada, de uma forma mais ajustada, de uma forma mais conectada. Então, eu preferi mudar um pouco o panorama, mudar um pouco a visão, a abordagem. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai estudar aqui da seguinte forma. A gente vai estudar primeiro a divisão de controle interno para controle externo. Dentro dessa divisão de controle interno e controle externo, a gente vai ver uma outra classificação, que é a classificação quanto ao órgão que realiza esse controle. A gente vai fazer a diferenciação do controle administrativo para o controle judicial para o controle legislativo. Tá? E dentro disso a gente vai tratar das abordagens sobre os controles, sobre a natureza do controle, se é de mérito ou se é de legalidade em cada caso. E dentro disso a gente vai tratar do momento também do controle, se é concomitante, se é prévio, se é posterior. Então, resultado, a partir da divisão de controle interno para controle externo, a gente vai detalhar todas as outras classificações e ver o estudo do controle por completo a partir desse panorama inicial da divisão de controle interno para controle externo. Então, por isso, nosso módulo só vai ter vídeos com o título Controle Interno versus Controle Externo. Tá? Então, parte 1, parte 2, etc. Mas não se assuste, não é porque está incompleto, é porque a partir disso a gente vai trabalhar todas as demais classificações, os conceitos importantes para você saber, para você ir para a prova com tranquilidade sobre o tema controle da administração pública. Então vamos começar aqui. Controle interno versus controle externo. Controle da administração pública é uma atividade essencial para ver se a administração pública está sempre buscando a finalidade pública. Afinal, o interesse público ele é indisponível. E sendo indisponível, portanto, ele precisa ser buscado com todas as forças. Para ver se a administração está realmente buscando isso com todas as forças, existem os mecanismos de controle. O controle, ele é tão importante, eu já vou antecipar, mais para frente a gente vai anotar esse ponto que é de extrema relevância, mas eu já vou adiantar para você que a atividade de controle, ela é sempre típica de cada poder. Então, o controle legislativo é uma atividade típica do poder legislativo. O controle judicial reflete o exercício da atividade típica do poder judiciário. O controle administrativo reflete o exercício da atividade típica administrativa. Beleza? Então, a atividade de controle ela está presente em todas as funções públicas. Porque eu vejo muita gente por aí, quando o legislativo exerce controle sobre a administração pública, ele está na atividade atípica, porque a atividade típica dele é a função legislativa. É a função de fazer leis. Sim, mas faz parte da função típica legislativa o controlar, realizar o controle. A função legislativa não é só fazer leis, é fazer leis e fiscalizar. Beleza? Então, nesse contexto, emergem os controles interno e externo. E cuidado que aqui nós já temos uma polêmica. Existem duas correntes doutrinárias sobre o tema. Primeira corrente doutrinária. Controle interno é aquele que é exercido dentro do mesmo poder. E controle externo é aquele que é exercido de um poder sobre o outro. Então, quando a administração pública controla seus próprios atos, revendo, anulando os atos ilegais, revogando por motivos de conveniência ou oportunidade, convalidando que tenham vícios sanáveis, quando a administração pública ela controla seus próprios atos, diz-se que ela está exercendo um controle interno, porque é a administração pública controlando a administração pública. Agora, quando o Tribunal de Contas, que está vinculado ao Legislativo, controla as contas da administração pública, nós temos um controle externo, porque é um
um órgão vinculado ao poder legislativo, controlando, ou um órgão vinculado, por exemplo, ao poder executivo, enfim, à administração pública. Então, controle, para essa corrente, controle interno seria dentro do mesmo poder, executivo controlando o executivo, judiciário controlando o judiciário, legislativo controlando o legislativo. E controle externo seria de um poder sobre o outro. Agora, existe outra corrente que é um conceito mais estrito de controle interno. Segundo essa corrente mais estrita, controle interno é aquele que é exercido dentro da mesma pessoa jurídica. E o controle externo é aquele que é exercido de uma pessoa jurídica sobre outra, ainda que dentro do mesmo poder. Então, para essa segunda corrente, por exemplo, quando o Poder Executivo da União controla uma autarquia federal, a gente está dentro do Poder Executivo, então seria controle externo, controle interno para aquele outro poder, para aquele outro conceito. Para esse segundo conceito, isso daí não é controle interno, é controle externo, porque é de uma pessoa sobre outra. É do ente federativo sobre uma autarquia. São duas pessoas distintas, então seria controle externo. Professor, não entendi direito. Calma que a gente vai chegar num ponto que eu vou abordar melhor isso. Mas, a partir de agora, o que é que você tem que entender? Você tem que entender que a gente vai aqui, para fins didáticos, a gente vai lidar sempre como regra o conceito de controle interno como sendo exercido dentro do mesmo poder e controle externo sendo exercido de um poder sobre o outro. Mas já advirto, você precisa lembrar que essa visão não é pacífica. Há controvérsias. Havendo controvérsias, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Beleza? Tranquilo? Então, cuidado aqui, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos estudar aqui então cada controle, olho na tela. Então nós temos o controle da administração pública, ele pode ser interno ou ele pode ser externo. Vamos começar com o controle interno. Quando é que nós temos um controle interno? Quando nós temos a administração pública controlando seus próprios atos. Então, o controle interno é aquele controle da administração pública sobre a administração pública. Tá? E o que é que a administração pública pode... Aliás, e por que a administração pública pode controlar seus próprios atos? Como fruto de um princípio que a gente viu lá no início do nosso curso. Como decorrência da famosíssima autotutela. O poder que a administração pública tem de rever seus próprios atos. Tranquilo? Beleza? E o que é que a administração pública, no exercício da autotutela, pode fazer com os atos controlados? O que é que ela pode observar nos seus atos? Toda vez que a administração pública pratica um ato, ele pode ser revisto. Ele está sujeito à revisão. E a administração pública pode revisar os seus atos sob quaisquer aspectos. A administração pública, primeiro, pode ver se o ato foi praticado de acordo com a lei. Então, ela pode verificar a legalidade daquele ato. Então, a administração pública pode apurar a legalidade, ver se todos os elementos daquele ato estão de acordo com a lei. Mas a administração pública, ainda que o ato seja plenamente legal, ela pode desfazê-lo, se achar que aquele ato não satisfaz o interesse público, não é conveniente e oportuno para o interesse público, não busca o melhor para o interesse público, não satisfaz o interesse público. Ou seja, a administração também pode rever seus atos, controlar seus atos, com base nos aspectos da conveniência e oportunidade, em face do
interesse público. Ou seja, a administração pública pode controlar as suas próprias escolhas discricionárias. Ela pode controlar, ela pode fazer um juízo de mérito no controle administrativo. Beleza? Então, além de controlar a legalidade dos seus atos, ela também pode controlar o mérito. Ver se aquele ato praticado está de acordo com o interesse público, está de acordo com a finalidade pública, se aquele ato é conveniente e oportuno para a busca do interesse público. Agora sim. Então, a administração pública tem o poder de controlar tanto a legalidade quanto o mérito de seus atos administrativos. E no exercício desse controle de legalidade e de mérito, o que é que a administração pública pode fazer com os atos controlados? Já tratamos sobre isso no módulo de atos administrativos. A administração pública, ela pode anular os ilegais, ou seja, ela pode proceder à anulação dos atos ilegais. Mas o ato ilegal pode ter correção, né? Pode ter um vício sanável, situação em que a administração pública pode proceder à convalidação do ato. Mas o ato pode ser legal, mas não ser conveniente e oportuno, situação na qual a administração pública pode proceder à revogação desse ato. Tá? Ou então, tem duas outras medidas que a gente não estuda em ato administrativo, mas estuda em processo administrativo. Que é o seguinte, lá no processo administrativo, se você não viu ainda, dá lá uma olhada no módulo de processo administrativo. Ou, se não é o seu objetivo estudá-lo agora, enfim. Mas lá no processo administrativo nós aprendemos que quando eu vou questionar perante a própria administração pública, quando eu vou questionar uma decisão da própria administração pública perante ela mesma, eu interponho um recurso administrativo. Esse recurso administrativo, em regra, não suspende o ato que eu estou questionando. O ato continua valendo enquanto o recurso está sendo discutido. Mas, em situações verificadas, em situações concretas, a administração pública pode verificar o risco daquele ato causar um dano irreparável. E vai que depois eu ganho o recurso, meu recurso é provido e o ato já está executado. Então, por exemplo, uma decisão de demolição de um prédio. Aí eu apresento recurso. O recurso, em regra, não suspende o ato, a decisão. Mas, se ele não suspender essa decisão, a administração pública vai poder demolir o prédio enquanto eu ainda estou discutindo o recurso. E se ela demolir o prédio e eu ganhar o recurso, o que é que vai fazer? Vai construir o prédio de volta? É muito complicado. Então, nessas circunstâncias específicas, mesmo o recurso administrativo, em regra, não tendo o efeito suspensivo, ou seja, efeito de suspender o ato questionado enquanto termina a discussão no recurso, nessas situações excepcionais, verificado esse risco de dano irreparável, a administração pública pode suspender o ato questionado enquanto termina de discutir o recurso administrativo. Então, no exercício do controle administrativo, a administração pública também pode determinar a suspensão do ato administrativo. Vamos colocar isso no nosso esquema. Então, além da anulação, da convalidação, da revogação, a administração pública também pode determinar a suspensão do ato administrativo. Beleza? Ou então ela pode dizer, não, esse ato está beleza, eu estou revendo aqui, mas está tudo em ordem, então ela pode determinar a manutenção do ato administrativo. Beleza? Então, a administração pública, no exercício do seu controle administrativo, fruto da autotutela, ela pode apreciar os aspectos de legalidade e de mérito dos seus próprios atos, anulando os ilegais, convalidando os ilegais com vícios sanáveis, revogando os legais, mas que não sejam convenientes e oportunos para o interesse público, suspendendo os atos em caso de risco de dano irreparável até o final da discussão do ato administrativo, ou simplesmente mantendo aquele ato dizendo que ele está perfeito, legal, válido e deixando existir.
Outra coisa importante sobre o controle interno é exatamente isso, olha. É a administração pública controlando seus próprios atos. Ou seja, esse controle interno, ele é sempre de natureza administrativa. Sempre de natureza administrativa. Professor, mas você usou sempre. Pois é, estou usando sempre. E é sempre o controle interno, ele é um controle administrativo. Por quê? Porque, veja, é sempre exercido pela administração pública. Então, é sempre no exercício da função administrativa. O controle interno é sempre resultado do exercício da função administrativa. Então, ele sempre incide sobre atos de natureza administrativa. Ele não incide sobre atos de qualquer outra função. Então, por exemplo, se um juiz proferir uma decisão judicial e eu recorro dessa decisão para um tribunal, e o tribunal revê essa decisão, eu não estou diante do controle interno. Ah, professor, mas é o Poder Judiciário controlando seus próprios atos, portanto é controle interno. Pois é, não é. Porque eu não estou aqui diante de uma atividade administrativa, eu estou diante do exercício da função jurisdicional. Se é função jurisdicional, não é controle administrativo, então não é controle interno. Isso é o quê, professor? Isso não é controle, isso é fruto da estrutura da própria atividade típica jurisdicional. Beleza? Então, muito cuidado com essa questão. O controle interno, ele é sempre um controle administrativo. Outra coisa, o controle interno, ele pode ser provocado pelo particular. O administrado pode pedir para que a administração pública aprecie a legalidade e o mérito do ato, anulando, convalidando, revogando, suspendendo ou mantendo. Ou a própria administração pública pode tomar essa iniciativa. Então, o controle interno pode ser realizado por iniciativa da própria administração, ou seja, de ofício, ou mediante uma provocação do administrado. O administrado vai lá, dá uma cutucada na administração pública e pede a realização do controle sobre aqueles atos. Beleza? Mas sempre tem a dupla possibilidade. Por quê? Porque, diferentemente do Poder Judiciário, da função jurisdicional, que a gente vai falar ainda nesse módulo de controle administrativo, função jurisdicional é essa, que atua só se for provocada, ou seja, atua segundo o princípio da inércia, ela não faz nada até que alguém chegue e peça para ela fazer. A função administrativa não. A função administrativa, ela toma a iniciativa. Sempre existe a possibilidade da administração pública agir de ofício, até mesmo em virtude, até mesmo em decorrência do princípio da autotutela. E até mesmo em decorrência do princípio da auto-executoriedade. A administração pública pode executar diretamente seus próprios atos. Então, ela tem o poder de tomar a iniciativa de executá-los. Beleza? Isso aqui é, inclusive, um princípio da atividade administrativa, um princípio do processo administrativo, que é o princípio da oficialidade também chamado de princípio do impulso oficial. Beleza? Ou também pode ser por provocação do administrado, cujo principal mecanismo de concretização dessa provocação, cujo principal instrumento
para manejar essa provocação, é exatamente o recurso administrativo. O administrado sempre pode pedir para a administração pública rever um ato seu. E o principal instrumento é o recurso administrativo. E cuidado, mesmo que a legislação não preveja a possibilidade de recurso administrativo, será cabível um pedido para a administração rever seus próprios atos. Por quê? Porque a Constituição garante ao cidadão o chamado direito de petição em face da administração pública. Isso aqui decorre diretamente do direito de petição, que está lá na nossa queridíssima Constituição Federal, no artigo 5º. No artigo 5º, inciso 34. Beleza? Então, mesmo que a legislação não traga a possibilidade específica de recurso administrativo, a administração pública terá o dever de permitir ao administrado questionar os atos da administração pública, despertar o controle interno, porque o administrado tem sempre o direito de petição em face da administração pública. Beleza? Fechado? Tranquilo? Bom, só mais uma coisa aqui para a gente dar uma pausa nesse vídeo e passar para o próximo. Controle administrativo, o controle interno sempre de natureza administrativa, né? Então, por exemplo, os órgãos de controle interno do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Legislativo, eles são órgãos de controle administrativo desses poderes. Então vamos lá, presta atenção. Controle interno, ele é um controle associado à função administrativa. E a gente viu que a função administrativa, ela é distribuída entre todos os poderes da República. Então todos os poderes podem exercer, têm a prerrogativa de exercer e o dever de exercer controle interno sobre seus atos administrativos. Tá? Então existe controle interno no âmbito do Poder Judiciário, existe controle interno no âmbito do Poder Legislativo, existe controle interno no âmbito do Poder Executivo e do Ministério Público, mas sempre com a ressalva, controle interno é sempre administrativo. Então, por exemplo, eu vou pegar 2 exemplos aqui de controle interno de outros poderes que não são Poder Executivo. Enfim, vamos lá. Olho na tela. Eu vou pegar aqui o CNJ, que é o controle interno do Poder Judiciário, é o órgão de controle interno do Poder Judiciário. E eu vou pegar aqui o CNMP, que é o controle interno do Ministério Público. O Ministério Público não é bem um poder específico, mas aqui vai funcionar como se fosse, só para a gente fechar esse exemplo. Se eu chegar para você e disser assim, qual é a função que o Conselho Nacional de Justiça exerce? É função jurisdicional ou é função administrativa? Resposta 1. Ele é do Poder Judiciário, então ele exerce função jurisdicional. Resposta 1 está errada. Resposta 2, que é a correta. Bom, o CNJ, embora integre o Poder Judiciário, ele é um órgão de controle interno. E controle interno é sempre atividade de natureza administrativa. Logo, o CNJ exerce apenas controle administrativo das atividades do Poder Judiciário. Resposta corretíssima, resposta perfeita, linda, maravilhosa. O CNJ exerce controle interno, então é controle administrativo. Então, isso até eu estou ajudando até o professor de Direito Constitucional aqui. Se chegar para você e disser o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, pode rever o conteúdo de decisões judiciais proferidas pelos magistrados. Errado. Conteúdo de decisão judicial é função jurisdicional. O CNJ só faz controle interno, portanto, só faz controle administrativo. Ele faz controle disciplinar, ele exerce poder disciplinar. Beleza? Ele controla a questão da estrutura interna, da hierarquia interna do Poder Judiciário no exercício da atividade administrativa e assim sucessivamente. Porque ele é um órgão de controle interno. Mesma coisa o Conselho Nacional do Ministério Público. Embora integre o Ministério Público, ele vai ser um órgão de controle interno, vai controlar aspectos administrativos do Ministério Público, como, por exemplo, o pagamento de verbas indenizatórias e remuneratórias se está sendo de acordo com a lei, pagamento de remuneração aos seus agentes está de acordo com a lei,
processos disciplinares, ou seja, manifestação do poder disciplinar, e assim sucessivamente. Beleza? Então, órgão de controle interno é sempre de natureza administrativa. Mesmo que seja do Poder Judiciário, mesmo que seja do Poder Legislativo, mesmo que seja do Ministério Público, eles não vão exercer atividades típicas desses poderes. Eles vão exercer sempre a atividade administrativa, porque o controle interno é sempre administrativo. Beleza? Tranquilo? Fechado? Vamos fazer uma pausa, na sequência a gente volta com a tutela, que é um ponto importantíssimo aqui do controle interno, mas aí é polêmico e a gente deixa para a próxima, deixa para a sequência. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Olá, vamos seguir aqui com o estudo do controle da administração pública, falando de um controle que eu tenho uma garantia e uma polêmica, que é a tutela. Antes vamos relembrar aqui, o que é tutela? Tutela é o controle que a administração direta exerce sobre a administração indireta, sobre as entidades da administração indireta. É um controle não hierárquico, é um controle de vinculação, mas sem subordinação. É um controle de uma pessoa sobre outra. Beleza? Esse é o conceito da tutela. Aliás, vamos até relembrar aqui, vamos colocar no nosso esquema o conceito de tutela. Controle exercido pela administração direta sobre as entidades da administração indireta. Beleza? Então, tá aqui, esse é o principal conceito, né? Assim, é o conceito básico. Beleza. Qual é a certeza que eu tenho sobre a tutela? A tutela é um controle de natureza administrativa. Natureza administrativa. Tá? É um controle de natureza administrativa. Isso aqui não tem discussão, isso aqui não tem dúvida. E qual é a controvérsia? Se é um controle interno ou se é um controle externo. Por quê? Lembra da divergência que eu falei inicialmente? Veja. Tem aqui o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Para a primeira corrente, controle interno é exercido dentro do mesmo poder. E o controle externo é exercido de um poder sobre o outro. Só que a tutela tem um problema, por quê? Aliás, antes de falar do problema da tutela, mas você vai lembrar também que existe outro conceito que entende que o controle interno é exercido dentro da mesma pessoa jurídica. E o controle externo é exercido de uma pessoa jurídica sobre outra. E aí é que a tutela fica no meio do caminho. Por quê? Porque a tutela é exercida pelo ente federativo sobre as entidades da administração indireta. Ou seja, ele é um controle dentro do mesmo poder, porque, por exemplo, o Poder Executivo Federal controla as entidades da administração indireta federal vinculadas ao Poder Executivo, pode até ter entidade no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, mas, enfim, elas são controladas dentro do mesmo poder. Em regra, quando eu falo de tutela, administração direta, administração indireta, eu estou sempre, em regra, dentro do Poder Executivo. Beleza. Então, é dentro do mesmo poder, só que é exercido de uma pessoa sobre a outra. Então, ela está com um pé lá e um pé cá. Para quem entende que o controle interno é exercido dentro do mesmo poder, a tutela é interna. Mas para quem entende que a tutela é um controle exercido dentro da mesma pessoa, ela é externa, porque ela é de uma pessoa sobre outra. São personalidades jurídicas distintas. Fruto da descentralização. Descentralização é exatamente atribuir competências para outras pessoas jurídicas. Ou seja, temos uma polêmica. Professor, o que é que eu sigo aqui? Não tem uma previsibilidade quanto a isso. Eu só posso te garantir uma coisa, te garantir um raciocínio aqui. É o seguinte, a tutela, ela é exercida de uma pessoa sobre outra, de uma pessoa jurídica sobre outra. Então, quanto à pessoa,
que a exerce, ela é um controle externo. Então, é um controle externo quanto à pessoa. Porque é sempre um controle exercido por uma pessoa jurídica sobre outra. Controle de uma pessoa, que é a administração direta, é o ente federativo, jurídica, sobre outra, uma entidade da administração indireta. Agora, se você considera o conceito de que controle interno é aquele exercido dentro do mesmo poder, então ela é controle interno, ou seja, a tutela é um controle interno quanto ao poder. É um controle sempre exercido no âmbito do mesmo poder. Beleza? Então, tudo depende do foco do seu raciocínio, do enfoque que a questão dá. Se a questão destaca o fato de ser de uma pessoa sobre outra, então nós estamos diante de um controle externo, porque quanto à pessoa, a tutela é externa. Se a questão destaca o fato de ser dentro do mesmo poder, ser dentro do poder executivo, em regra, então a gente está falando de um controle interno, porque é dentro do mesmo poder, no âmbito do mesmo poder. Fechado? Beleza? Tranquilo? Então, cuidado com isso. Pelo amor de Deus, agora, passada a polêmica, pelo amor de Deus, você tem que lembrar, primeiro, que tutela não se confunde com autotutela, são conceitos completamente diferentes. Não que não tenham relação, mas são conceitos diferentes. A autotutela é o poder que a administração pública tem de rever seus próprios atos, anulando os ilegais, convalidando, revogando, suspendendo, mantendo. A tutela é o controle exercido pela administração direta sobre as entidades da administração indireta. Beleza? Segundo ponto que você precisa lembrar, as formas de manifestação da tutela. A tutela se manifesta, vamos relembrar aqui, já está lá no módulo, foi estudado no módulo de organização administrativa, mas vamos relembrar aqui. A tutela se manifesta pelo controle político, né? A administração direta tem o poder de nomear os dirigentes das entidades da administração indireta, com mais ou menos liberdade, dependendo da entidade. Por exemplo, a agência reguladora é bem restrito, autarquia de mandato fixo e tal. A agência, já uma autarquia normal, é bem mais livre, é livre nomeação e exoneração, são demissíveis ad nutum. Enfim, a tutela se manifesta mediante o controle político, a possibilidade da administração direta nomear os dirigentes das entidades da administração indireta. A tutela se manifesta mediante um controle da execução financeira orçamentária, porque afinal o orçamento é sempre do ente federativo, e se manifesta também mediante o controle finalístico, né? Para ver se a administração pública indireta, se as entidades da administração indireta estão atuando dentro das suas finalidades estabelecidas em lei, quando da sua criação. Lembrar também que a tutela tem como sinônimos vinculação, controle finalístico ou supervisão ministerial, né? E lembrar que a tutela ela pode se manifestar também mediante um recurso administrativo, chamado de recurso hierárquico impróprio, porque não tem hierarquia na tutela, né? Recurso hierárquico impróprio, que é um recurso em que eu reclamo para a administração direta contra um ato praticado por uma entidade da administração indireta. Mas lembre que isso não é possível nas agências reguladoras, tá? Não é possível nas agências reguladoras. Mas enfim, então, lembre disso. Lembre que na tutela nós não temos hierarquia, tá? A tutela é um controle, por essência, não hierárquico. E aí você estabiliza isso daí, você mata a maioria das situações que podem aparecer. Remanesce, então, a polêmica quanto à sua posição, se ele é interno ou se é externo. Mas aí você tem que ter essa maturidade de identificar qual é o objeto da discussão.
Se o foco é ser de uma pessoa sobre outra, ele é controle externo, porque ele é de uma pessoa sobre outra, ele é um controle que não é no âmbito da mesma pessoa. Se o enfoque está no poder, no âmbito do poder, então é controle interno, porque a tutela é exercida dentro do mesmo poder. A tutela é um controle externo quanto à pessoa, interno quanto ao poder. Beleza? Tá aqui um panorama detalhado, foca no esquema aqui, um panorama detalhado do nosso queridíssimo controle interno, com suas características e suas polêmicas, tá? Na sequência, a gente estuda o controle externo, ou melhor, os controles externos, que podem ser judicial ou legislativo, tá? Dependendo de qual âmbito e de qual função típica eles resultam, tá? Controle judicial resulta do exercício da função típica jurisdicional. Resulta do exercício da função típica jurisdicional. Já o controle legislativo resulta também da função típica legislativa. Beleza? Tranquilo? Mas isso aí é papo para outros capítulos. Vamos fazer uma pausa. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos dar sequência aqui ao estudo do controle dos atos administrativos, passando agora para o controle externo, né, para o controle externo que pode ser judicial ou legislativo. Agora a gente vai tratar mais precisamente do controle judicial, tá? Então, como o título do vídeo já expôs para você. Então já foca aqui na tela para a gente continuar a discussão. Veja só, nós falamos sobre o controle interno, manifestação da autotutela, e sempre de ofício, ou sempre de natureza administrativa, e pode ocorrer de ofício ou mediante provocação, porque ele é regido pelo princípio da oficialidade ou do impulso oficial. Já o controle judicial, que é aquele exercido na função típica jurisdicional, e aqui eu faço um parênteses importante para você, peço sua atenção para o seguinte. Por exemplo, quando um servidor do judiciário pratica um ato administrativo, né, no exercício da função atípica, ele, sei lá, nega uma licença para outro servidor. Aí esse servidor que teve a licença negada, ele entra com recurso contra a decisão do seu superior. Esse recurso é um recurso administrativo, é um recurso internamente manejado contra um ato administrativo do seu superior. Esse recurso é, portanto, a manifestação do controle administrativo. Por quê? O meu superior, vamos dizer, eu sou servidor do judiciário, meu superior praticou um ato administrativo, me negando uma licença, e eu recorro, eu estou pedindo dentro da minha estrutura, dentro da estrutura do órgão em que eu trabalho, para que seja revista administrativamente aquela posição do meu superior. Isso daí não é controle judicial. Controle judicial é aquele exercício da função típica jurisdicional, ou seja, é aquele controle mediante ações judiciais, decisões judiciais. Tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Quando o judiciário age de forma atípica, exercendo atos administrativos e controlando seus próprios atos administrativos, ele está fazendo um controle administrativo, um controle interno administrativo. Por exemplo, o CNJ. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele exerce controle administrativo sobre os juízes, sobre os membros do judiciário. Ele nunca corrige decisões judiciais. Ele só muda questões administrativas, processos administrativos disciplinares, etc. Então, ele é um órgão de controle interno, controle administrativo. Quando eu falo de controle externo, aí eu estou falando do judiciário decidindo processos. Eu tenho um ato administrativo, seja de qual poder for, e eu vou para a justiça para questionar aquele ato administrativo. Então, isso é um controle externo judicial, no exercício da função típica jurisdicional,
mediante ações judiciais, processos judiciais, nos quais serão proferidas decisões judiciais. Beleza? Então, muita atenção quanto a isso, quanto a esse ponto. Controle externo judicial, sempre no exercício da função típica jurisdicional. Tá? E a função típica jurisdicional ela é regida por um princípio diverso daquele que rege o controle administrativo. Vamos olhar aqui na tela rapidinho. Vê só, quando a gente falou do controle interno, nós falamos que ele pode ser exercido de ofício ou por provocação, de acordo com o princípio da oficialidade, do impulso oficial. Já o controle judicial, não. O controle externo judicial, como é exercido pela função jurisdicional, e aí, portanto, regido, por exemplo, pelo Código de Processo Civil, pelo nosso queridíssimo CPC, e por leis específicas, por exemplo, se for para um juizado, vai ter a Lei 9.099. Se for para um juizado federal, vai ter a Lei 10.259. E assim vai. Mas isso aqui não interessa tanto para a gente agora. Eu só quero destacar que é regido por leis diferentes, por leis que não fazem parte do espectro do direito administrativo. Mas, enfim, um princípio básico do exercício da função jurisdicional diferentemente do princípio da oficialidade ou do impulso oficial, é o princípio da inércia. O controle judicial é regido pelo princípio da inércia. E o que quer dizer o princípio da inércia? Quer dizer que apenas age se for provocado. O controle judicial somente se manifesta se provocado. Então, por exemplo, uma autoridade administrativa comete um absurdo, comete um ato flagrantemente ilegal. Por exemplo, um agente do Detran vê um carro dentro de uma casa, passa na frente de uma casa, vê um carro que tem uma multa, ele invade a casa, reboca o carro para o pátio do Detran e leiloa o carro para pagar aquela multa. Ele, obviamente, não pode fazer isso. Primeiro que ele não pode entrar no domicílio sem autorização ou sem mandado judicial, né? Nos termos da Constituição, você estuda lá em Direito Constitucional. Segundo, que o Detran, as multas, a gente já viu que a cobrança de multas não tem autoexecutoriedade. Então, um agente do Detran não pode chegar lá e cobrar a multa e pegar o carro para vender, para pagar a multa, porque ele estaria executando diretamente a multa. Ato flagrantemente ilegal. Pode ser revisto administrativamente? Pode, controle interno. Se o superior dele ficar sabendo disso, pode anular aquela venda? Pode. Precisa ser provocado para isso? Não, porque é um controle interno administrativo. Agora, o judiciário, nesses casos, só vai poder se manifestar, anular, por exemplo, aquela venda, se alguém for lá e provocá-lo. Notadamente, o dono do carro que foi prejudicado. Tá? O judiciário ele pode ter ciência como for daquele absurdo. Ele pode ter todo o conhecimento daquele absurdo que ocorreu, mas ele não pode fazer nada enquanto não for provocado, porque o controle judicial age apenas se provocado. Tá? O judiciário, na sua função típica jurisdicional, só age se for provocado. Tem que ter uma ação judicial para ele agir. Tem que ter um processo judicial. E para ter um processo judicial, tem que ter alguém que dê entrada nesse processo judicial. Tá? Então tem que ter uma provocação, ele não age de ofício. Cuidado! Quando o judiciário pratica atos administrativos e está exercendo de forma atípica a função administrativa, ele age de ofício ou por provocação. Agora, o judiciário, sendo judiciário, o judiciário no exercício de sua função típica de emitir decisões judiciais, aí não. Aí ele só age se for provocado. Porque ele é regido pelo princípio da inércia. Vamos colocar isso no nosso esquema. Isso aqui é decorrência direta do princípio da inércia. Então, enquanto o controle interno é regido pelo princípio da oficialidade do impulso oficial, o controle externo judicial é regido pelo princípio da inércia, age apenas se provocado. Beleza? E outra coisa, eu peço que você relembre bem lá do tópico de atos administrativos, um tópico de poderes e um tópico de atos administrativos.
em que a gente fez a distinção entre legalidade e mérito do ato administrativo, né? O mérito, só para relembrar rapidamente, é aquela escolha que a administração pública faz com base na conveniência e na oportunidade, sempre vinculada ao interesse público. E a gente viu, se você não lembra, volta lá nos vídeos, no vídeo de poder discricionário e no vídeo de classificação dos atos administrativos, em que falamos dos atos discricionários, classificação quanto ao regramento. Essa escolha de mérito é um juízo privativo da administração pública. A escolha de mérito é privativa da administração pública. Logo, as escolhas de mérito que a administração pública fizer, só ela mesma pode controlar. Ou seja, só o controle interno tem capacidade de controlar o mérito sobre os aspectos da conveniência e oportunidade de um ato administrativo. Se quiser até anotar isso daí para ficar bem claro, e até interessante, só o controle interno tem condição de avaliar o mérito, as escolhas de mérito, com base na conveniência e oportunidade. Tá? Só o controle interno é que mexe com conveniência e oportunidade. Beleza? Logo, o controle judicial não pode se meter nas escolhas de mérito. Não pode se substituir, se colocar no lugar do administrador e fazer escolhas de mérito. Portanto, ele só vai poder apreciar a legalidade de um ato administrativo. Ele jamais poderá adentrar o mérito. É um controle apenas de legalidade. Ele não aprecia o mérito. Não aprecia. Não adentra, como as questões gostam de falar, não adentra o mérito administrativo. Tá? Mas todo cuidado do mundo, como diria minha mãe, como diria meus pais, todo cuidado é pouco aqui. Presta bem atenção. O judiciário controla apenas a legalidade. Ele não pode fazer juízo de mérito. Agora, eu não estou dizendo que ele não pode controlar as escolhas da administração pública. Ele pode. Ele só não pode controlar a escolha com base no mérito. Ele não pode controlar a escolha, ele não pode fazer escolhas no lugar da administração. Então, por exemplo, veja só, a administração pública chega e realiza uma desapropriação na terra. Desapropriou aquela terra. A parte discricionária desse ato de desapropriação, porque a gente viu que o ato discricionário só tem uma partezinha que é discricionária, né, que permite escolha. No ato de desapropriação, a parte discricionária é exatamente a escolha da terra, a escolha do imóvel que vai ser desapropriado. Só a administração pública tem condição de ver qual é o imóvel que é melhor do que o outro. Então, se a administração pública desapropriou a minha fazenda, eu não posso entrar na justiça para questionar, assim, entrar na justiça até posso por causa do direito de ação, mas a justiça não vai poder se meter. A justiça não vai se meter na discussão assim, eu entro na justiça dizendo, olha, a administração pública desapropriou a minha terra, mas a fazenda do meu vizinho é melhor, era para ter desapropriado a fazenda do meu vizinho, porque o terreno é melhor de cavar para fazer uma estrada. Quem tem que saber qual terreno é melhor do que o outro para fazer estrada é a administração pública. O judiciário não tem condição de fazer isso. Então ele não pode se meter se fazer o papel da administração pública e dizer, realmente, você tem razão. Revogo a desapropriação da sua terra e determino a desapropriação da terra vizinha que é melhor para o interesse público. Isso ele não pode fazer, porque ele está pegando a escolha discricionária da administração pública e substituindo por uma escolha dele. Ele não pode, o judiciário não pode substituir a escolha da administração pública pela sua escolha de mérito no controle externo judicial. Beleza? Agora, se a administração pública desapropriou a minha terra e pagou uma indenização menor do que o valor da minha terra, ou se a administração pública desapropriou a minha terra e eu consigo provar desvio de finalidade, ou a administração pública desapropriou a minha terra mediante um ato de uma autoridade incompetente, ou a administração pública desapropriou a minha terra mediante um ato na forma errada, desrespeitando formalidade essencial para a edição do ato. Nesse caso, o judiciário vai poder controlar o ato de desapropriação. Por quê?
Porque esses aspectos de valor da indenização, que tem que ser justo, de acordo com o valor da terra, esse aspecto de desvio de finalidade, de vício de competência e de vício de forma, isso aqui não faz parte do mérito, isso aqui faz parte da legalidade. Isso, inclusive, a gente já viu, são elementos vinculados do ato, né? Competência, forma e finalidade são sempre elementos vinculados. E nesse caso aqui, o objeto, em termos de indenização, também é vinculado. Só vai ser discricionário o motivo, que é a escolha da terra, a melhor terra, a terra que atende melhor o interesse público. Então, realmente, nessa parte de qual terra é melhor para desapropriar ou não, o judiciário não se mete. Em todo o resto ele se mete. Por quê? Porque ele faz um controle de legalidade. Então, ele pode controlar a escolha que a administração fez? Pode controlar aquela escolha. Mas ele não pode fazer escolhas no lugar da administração pública. Beleza? E eu digo mais. Ele pode controlar até a própria escolha da administração pública no seguinte sentido. Por exemplo, imagine que a minha terra tem 100 mil hectares. Quem dera. Um dia chego lá. Minha terra tem 100 mil hectares. Chega a administração pública e desapropria. Justificativa, vou construir um hospital. Qual o espaço do hospital? 2 hectares. Cara, você desapropriou a terra de 100 mil hectares. 100 mil não, 100 mil é impossível. 100 hectares. Você desapropriou uma terra de 100 hectares para construir um hospital que vai ter 2 hectares? Não, é para manter a paz no terreno ao lado do hospital, para manter o silêncio para não incomodar os pacientes do hospital. Então, gente, essa escolha é completamente desproporcional. Tá? Lembra do princípio da proporcionalidade? A adequação entre meios e fins? As obrigações têm que ser adequadas aos fatos? Eu não posso impor obrigações mais pesadas do que o administrado merece? Então, cara, se eu vou usar só 2 hectares, para que eu vou desapropriar 100 hectares da terra? Desapropria só os 2. Faz uma servidão administrativa, faz outra intervenção. Mas não desapropria o imóvel inteiro. Então, veja, a escolha da administração pública da minha terra para desapropriar, para usar só 2% da terra, é uma escolha desproporcional. Então, nesse caso, o judiciário também pode controlar a escolha da administração pública. Beleza? Fechado? Eu vou anotar tudo isso. Mas calma. E por fim, outro exemplo. O judiciário, eu peço uma licença para tratar de assuntos de interesses particulares. É uma licença, é um ato discricionário da administração pública. Você vai ver no estudo das leis de servidor público que essa licença é discricionária, é no interesse da administração pública. Beleza, então a administração pública concede se quiser. Ela tem escolha. Só que aí eu peço a licença para tratar de interesses particulares, o meu chefe me nega dizendo que está faltando servidor no meu setor, e eu preciso continuar trabalhando lá. Se eu demonstrar que tem excesso de servidor no setor e não falta, eu vou provar que aquele meu chefe mentiu. E ao mentir, ele violou a teoria dos motivos determinantes, lembra? Se violou a teoria dos motivos determinantes, o ato é ilegal, independentemente de ser discricionário ou não. É o caso da exoneração do servidor ocupante de cargo em comissão. A gente viu, exoneração do servidor ocupante de cargo em comissão é ad nutum, é livre. Mas se motivar e mentir, o ato é nulo. Porque quando motiva tem que dizer a verdade. O judiciário também pode controlar isso. Ele pode controlar escolhas de mérito da administração pública se os motivos indicados não corresponderem à realidade, se a administração pública mentir na justificativa dessa escolha de mérito. Beleza? Então veja, o controle judicial sobre os atos administrativos é só de legalidade. Mas legalidade engloba um monte de coisa que você nem imagina. Beleza? Vamos sistematizar tudo isso, vamos anotar tudo isso. Então veja só mais uma coisinha. Diferença de ato vinculado para ato discricionário. Ato vinculado todo de acordo com a lei. Ato discricionário tem uma margem de discricionariedade, de mérito, que o judiciário não entra. Moral da história. Se eu chego no judiciário com ato vinculado para ele controlar, ele pode controlar o ato inteiro. Ele controla todos os aspectos do ato. Por quê? Porque é só legalidade. Ato vinculado está tudo na lei. Então o judiciário controla tudo. Se eu chego com a CNH, por exemplo, eu cumpri todos os requisitos e o Detran me negou a CNH. Eu chego lá no judiciário, o judiciário me concede a CNH. Agora, se eu chego para o judiciário controlar um ato discricionário da administração pública, ele tem que ter cuidado. Ele só pode apreciar a legalidade, ele não pode adentrar o mérito, ele não pode fazer escolhas de mérito.
Mas o que é a legalidade, esse controle de legalidade de um ato discricionário? Ele vai controlar os elementos vinculados, ele vai controlar a proporcionalidade da escolha e ele vai controlar os motivos determinantes. Beleza? Fechado? Vamos colocar isso no esquema. Então, o controle judicial é apenas de legalidade. Então, num ato vinculado, o judiciário tem um controle total. Controla tudo, porque está tudo na lei. Agora, um ato discricionário, o controle é parcial. O controle é parcial. Só abrange legalidade. E o que é que abrange, então? Só abrange legalidade. Então, ele abrange os elementos vinculados do ato. Os elementos vinculados. Ou seja, ele sempre vai controlar competência, forma e finalidade. E, às vezes, o objeto ou o motivo se forem vinculados. Tá? Mas eu estou colocando aqui os que são sempre vinculados. Competência, forma e finalidade. Ele vai controlar a proporcionalidade da escolha de mérito da administração pública. Proporcionalidade da escolha administrativa. Do mérito administrativo. Tá? A proporcionalidade do mérito. Vou colocar aqui, proporcionalidade do mérito. Ele não controla o mérito, mas ele controla a proporcionalidade do mérito. Tá? E ele vai controlar também. Então, assim, as escolhas da administração pública são privativas da administração pública, mas tem que ser proporcionais aos fatos. E o judiciário vai controlar também os motivos determinantes. Ou seja, ele vai ver se o que a administração pública falou é verdade. Se for mentira, o judiciário vai poder anular o ato administrativo. Tá? Ele vai poder controlar a mentira da administração pública. Se a administração pública mentir, está lá o judiciário para controlar, para desfazer aquele ato. Fechado? Beleza? Tranquilo? Então, muito cuidado com isso. Então, só recapitulando, nosso exemplo da desapropriação. No caso da desapropriação, se ela for praticada por um agente incompetente, com a forma diversa da prevista em lei, ou com desvio de finalidade, o judiciário pode anular. Ou com indenização abaixo do valor da terra, o judiciário pode anular. Se a administração pública desapropriar uma terra muito grande para o que ele quer, uma terra desproporcional para o que quer fazer, o judiciário pode ir lá e controlar. Se a administração mentir, o judiciário pode ir lá e controlar. Fechado? Exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão. É livre, mas se a administração pública motivar, tem que dizer a verdade. Verificada a mentira, o judiciário pode controlar aquilo. E assim sucessivamente. Fechado? Beleza? Tranquilo? Então, muito cuidado com esse controle judicial. Mas eu queria também chamar a sua atenção para outro ponto. Veja, o controle judicial, ele é apenas de legalidade. Então, vendo um ato ilegal chegar às suas mãos, o que é que o judiciário vai poder fazer? Veja, o controle interno é de legalidade e mérito, então, internamente o ato pode ser anulado, convalidado, revogado, suspenso, mantido. Aqui, o judiciário, ele só vai poder fazer
anulação ou suspensão do ato. Suspensão liminar, né? Dá uma liminar para suspender o ato administrativo enquanto discute a situação. Mas, enfim, o que é que eu quero dizer? Deixa eu só colocar aí. Anulação ou suspensão. Mas foco na anulação, tá, gente? O que cai em prova é a anulação. O que é que eu quero dizer? O judiciário não pode nem convalidar, nem revogar um ato administrativo. Revogar tá fácil, né? Porque revogação, a gente já viu, que é a extinção por escolha. É a extinção por razões de mérito, conveniência e oportunidade. Isso aí tá tranquilo. Então, revogação por decisão judicial não dá. Isso é meio óbvio. Agora, a convalidação é que pode trazer um pouco de confusão. E cai bastante em prova exatamente por trazer essa confusão. Porque a convalidação, ela é um instituto que corrige um vício do ato, corrige uma ilegalidade, um vício sanável. Então você pode pensar, é um controle de legalidade. É, em parte. Mas se você vai lembrar, e se não lembrar, volta lá nas aulas de convalidação dos atos administrativos, você vai lembrar que a convalidação ela não é só um juízo de legalidade. Você vai lembrar que para a doutrina majoritária, a convalidação é discricionária. É uma escolha da administração pública. Ela pode escolher corrigir o ato ou anulá-lo. Você vai ver que tem uma análise de interesse público lá. Tem que ver se o ato não traz prejuízo ao interesse público. Então, quer dizer, tem análise de mérito também, segundo a doutrina majoritária. Se tem análise de mérito, só quem pode fazer isso. Se tem escolha de mérito, se tem escolha administrativa, só quem pode fazer isso é a administração pública. Então, se a convalidação tem escolha administrativa, só o controle interno, o controle administrativo, que pode realizá-la. O controle externo judicial não pode. Ou seja, não se admite convalidação por decisão judicial. Cuidado com isso, que isso é importante. Já falamos isso no vídeo de convalidação. Fechado? Beleza? Tranquilo? Então, muito cuidado. Não se admite revogação nem convalidação por decisão judicial. Por quê? Porque decisão judicial é controle externo judicial. E controle externo judicial só aprecia legalidade, não aprecia o mérito. Beleza? Vamos até colocar essa observação aqui. Não se admite convalidação nem revogação por decisão judicial. Fechado? Beleza? Tranquilo? Exatamente em decorrência dessa lógica, dessa questão de que só aprecia legalidade. Fechado? E para finalizar, um tópico muito importante, embora bastante controverso e pouco conhecido da massa, é o seguinte, é a questão relativa ao controle judicial do silêncio administrativo. Tá? Como assim, controle judicial do silêncio administrativo? Omissões da administração pública. Como é que elas podem ser levadas ao judiciário? Se eu peço uma coisa para a administração pública, ela se omite. Como é que o judiciário pode se meter nessa história? E eu peço muita atenção para você, porque a gente vai precisar relembrar algumas coisas. Primeiro, você lembra que, em regra, o silêncio administrativo não é manifestação de vontade. Então, não é considerado ato administrativo. Então, por exemplo, se eu faço um requerimento para a administração pública, ela não me responde, eu não posso considerar nem deferido, tampouco indeferido esse requerimento. Simplesmente não houve resposta. Se a lei disser que o silêncio é ato, então ele é ato e acabou. Aí vai para a lógica normal dos atos. Mas o nosso foco é exatamente aqui, essa omissão. Essa situação em que eu peço uma coisa para a administração pública, ela não responde, e aí eu fico sem resposta.
Como é que o judiciário pode se comportar diante disso? Presta atenção. O silêncio da administração não é ato administrativo. Por outro lado, a gente já viu na aula de poderes que a omissão é uma forma de abuso de poder, é uma forma de mau uso de poder. Então, quer dizer, é uma ilegalidade. Logo, pode ser controlada pelo judiciário, que controla a legalidade dos atos administrativos, das manifestações administrativas. Então, o silêncio administrativo, em regra, não é ato, mas em regra é abuso, logo, em regra, gera o controle judicial. Eu te pergunto, como é que o judiciário se comporta diante disso? Eu digo, senhor judiciário, eu pedi uma CNH para a administração pública, ela até agora não me concedeu. Ou, senhor judiciário, eu pedi uma autorização para a administração pública, até agora ela não me deu. O que é que o judiciário faz? Preste atenção. Toda a diferença, toda a chave da questão vai morar na classificação do ato que está faltando. O ato que está faltando, o ato que a administração pública não praticou quando deveria, é um ato vinculado ou é discricionário? Se o ato for vinculado e a administração pública não praticou, todas as condições para a prática do ato estão previstas em lei. Se o ato é discricionário e a administração pública não praticou, está faltando uma escolha da administração pública. E isso muda tudo. Então vamos pegar dois exemplos. Primeiro, uma CNH. CNH é ato vinculado, está tudo na lei, todos os requisitos e todos os pressupostos. Está tudo na lei. Então, se eu chego no Detran, cumpro todos os requisitos postos na lei, e o Detran me nega a CNH, eu posso ir para o judiciário? Posso. O que é que o judiciário vai fazer? Ele vai determinar a concessão da CNH, se verificar todos os requisitos. Por que ele pode fazer isso? Por que ele pode se colocar no lugar da administração pública e determinar a concessão da CNH? Porque o ato é vinculado. Se o ato é vinculado, está tudo na lei. Então o judiciário pode apreciar tudo, inclusive determinar se é para conceder ou não. É igual o caso clássico e mais perto da nossa realidade, é o caso da nomeação do candidato aprovado dentro das vagas de concurso público. Se eu for aprovado dentro das vagas do concurso público e não for nomeado no prazo de validade do concurso, eu entro na justiça. O que é que a justiça determina? Determina a minha nomeação. E pronto. Não determina mais nada, determina a minha nomeação. Não determina a escolha da administração nem nada. Determina a minha nomeação. Porque é ato vinculado, passou dentro das vagas, tem que nomear. Não tem escolha. Se não tem escolha, o judiciário vai lá e determina. Obriga a administração pública a fazer. Então, nos atos vinculados, o silêncio da administração nos atos vinculados, o judiciário pode decidir, pode determinar a solução. Agora, se o silêncio da administração pública se dá no ato discricionário, por exemplo, eu peço uma licença para tratar de interesses particulares e a administração pública não me responde, o judiciário não pode chegar, eu não posso entrar no judiciário e pedir que o judiciário me conceda essa licença. Porque essa licença só é concedida mediante uma escolha de mérito. E escolha de mérito é privativa da administração pública. É um ato discricionário. O judiciário não pode fazer escolha no lugar da administração pública. Então, nesse caso, o judiciário vai se limitar a reconhecer a omissão da administração pública e dar um prazo para ela consertar aquilo. Mas ele não vai poder dar a solução, porque ele não pode fazer escolhas de mérito no lugar da administração pública. Então, moral da história, sintetizando tudo em termos grosseiros, eu vou anotar em termos técnicos já, mas em termos grosseiros, se a administração pública não responde, deixa de praticar um ato vinculado, o judiciário pode ir lá e praticar no lugar dela, porque está tudo na lei. Se a administração pública deixa de praticar um ato discricionário, o judiciário não pode chegar lá e praticar no lugar dela, porque tem uma escolha que ele não pode fazer. Então, ele tem que se limitar a dar um prazo para a administração pública resolver aquela situação. Beleza? Então, olho na tela aqui. O controle judicial do silêncio administrativo depende se o ato é vinculado ou se o ato é discricionário. Se o ato é vinculado, o controle judicial, a decisão judicial, determina a solução a ser tomada. Determina a solução.
Ou seja, ele determina a prática do ato se presentes os requisitos, se cumpridos os requisitos. E como a gente está falando de ato vinculado, todos os requisitos estão na lei. Então, o judiciário é só olhar a lei e ver o que é praticar, que é para praticar. Agora, se o ato discricionário, se a omissão se dá no ato discricionário, se o silêncio administrativo se dá no ato discricionário, a decisão judicial não determina solução. Por quê? Porque essa solução depende de uma escolha de mérito. Depende de uma escolha de mérito. E como a gente já viu, escolha de mérito é privativa da administração pública. Então, o que é que o judiciário pode fazer no máximo? No máximo, ele pode fixar um prazo para a administração pública decidir. Ele fixa prazo para que a administração pública decida e faça a sua escolha. Beleza? Tranquilo? Fechado? Então, esse aqui é o controle judicial dos atos administrativos. A gente segue para o próximo vídeo sobre o controle legislativo para encerrar esse tema, controle da administração pública. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Olá, vamos seguir aqui com o estudo do controle administrativo, com o controle da administração pública, já falamos do controle interno, que é sempre de natureza administrativa, falamos do controle externo judicial, agora a gente vai falar do controle externo legislativo, que é o controle dos atos da administração pública realizados pelo Poder Legislativo, como o próprio nome diz. Só que, primeiro cuidado, eu já alertei para isso no vídeo anterior, deste módulo, mas vou alertar novamente. Muita gente acha que o controle legislativo, a atividade legislativa de controlar a administração pública, é uma função atípica do legislativo. Por quê? Qual é o raciocínio errado? A função típica do legislativo é a legislativa. E a função legislativa é fazer leis. E o erro está na segunda parte do raciocínio. A primeira parte está certa. A função típica do poder legislativo é a função legislativa, realmente. Só que a segunda parte do raciocínio é que está errado. A função legislativa, ela não se resume a fazer leis. Ela também engloba fiscalizar. A função legislativa é de produção legislativa e de fiscalização dos outros poderes. Então, os atos administrativos podem ser controlados pelo controle legislativo, pelo poder legislativo, no exercício da sua função típica legislativa, como já está anotado, inclusive, aqui no nosso esquema. Vamos seguir. Então, exercício da função típica legislativa. E esse controle legislativo pode ser exercido diretamente pelos órgãos que exercem diretamente a função legislativa, que é o parlamento, né? No âmbito federal, o Senado, a Câmara ou o Congresso em conjunto. No âmbito estadual, as Assembleias Legislativas. No âmbito do Distrito Federal, a Câmara Legislativa. No âmbito municipal, a Câmara de Vereadores. Então, esse controle legislativo exercido diretamente é exercido pelo parlamento. Daí se diz que esse controle direto exercido pelo legislativo é o chamado controle parlamentar, porque é exercido diretamente pelo parlamento. Tá? E já a gente fala como é que é exercido esse controle. Mas eu queria só lembrar você que, além desse controle direto, nós temos também um controle legislativo que é feito
tanto pelo legislativo, pelo órgão legislativo, pelo parlamento, como com auxílio, com a utilização de um órgão auxiliar, que é o chamado Tribunal de Contas. Com auxílio do Tribunal de Contas. Então, veja, o controle legislativo ele pode ser o controle direto exercido pelo parlamento, daí controle parlamentar, ou pode ser o controle exercido com auxílio do Tribunal de Contas. Exemplos de controle direto legislativo, controle parlamentar. Caso clássico, CPI. As comissões parlamentares de inquérito, criadas para investigar fatos determinados, são exemplos clássicos de controle direto exercido pelo legislativo. Então, por exemplo, tem uma suspeita de ilegalidade dos Correios. Aí vem CPI dos Correios, para o exercício do controle dos atos administrativos praticados nos Correios. Mas é o legislativo controlando o ato administrativo praticado no âmbito de uma empresa estatal. Beleza? Além disso, tem um monte de coisa. Por exemplo, nós temos também a convocação de ministros, a possibilidade de convocação de ministros de Estado para prestar esclarecimentos. O parlamento, ministros e secretários, né? Enfim, ministro porque eu falo que a Constituição fala ministro, mas se estende a estados e municípios também. Então, por exemplo, está ocorrendo um problema no Ministério da Educação. O parlamento pode convocar o ministro da Educação para prestar esclarecimentos. E se ele não for, se ele não responder a essa convocação, ele está cometendo crime de responsabilidade. Tá? Só para deixar claro. Professor, mas teve um dia que chamaram o ministro tal e ele não foi. Mas ali é porque ele foi convidado a prestar esclarecimentos. É diferente. A convocação é um negócio mais grave. Você está convocado, você é obrigado a vir. Aí quando disser que o ministro está convocado, quando o ministro for convocado expressamente, ele vai ter que ir. Ele não pode se negar, porque ele estará cometendo, caso se negue, estará cometendo crime de responsabilidade. Fechado? Beleza? Tranquilo? Outra situação. Olho na tela. A gente já falou também no vídeo de poder normativo que quando a administração pública excede o poder normativo, excede os limites do poder normativo, o legislativo também pode controlar. E você vai se lembrar, caso não se lembre, volta lá para o vídeo de poder normativo. Diz a Constituição, compete ao Congresso Nacional, mas isso daí se estende a todas as casas legislativas, pode estender. Mas compete ao Congresso Nacional sustar os atos administrativos que exorbitem, sustar os atos do presidente, do Poder Executivo, que exorbitem o poder regulamentar. E também tem sustar os atos, controlar o exercício do poder normativo pela administração pública. Então, também é faceta do controle parlamentar o controle dos atos normativos / regulamentares da administração pública. E o que é que o Congresso faz? O que é que o Legislativo pode fazer com esses atos normativos que exorbitem o poder regulamentar? Ele vai sustar. Sustar os atos que exorbitem tal poder. Poder normativo e regulamentar. Lembra dessa expressão, tá? Sustar. Eu já vou antecipar. Eu vou dizer logo. Sustar. Controle legislativo, ele não anula. Ele não revoga.
ele susta. Tá? Bom, também existem ainda muitos outros exemplos, como é o caso do controle exercido pelo Senado Federal de movimentações financeiras dos estados, de empréstimos, tá? Controle de operações financeiras. Que a Constituição atribui principalmente ao Senado. Então, compete ao Senado aprovar empréstimo, tomada de empréstimo no estrangeiro. Compete ao Senado fixar os limites da dívida consolidada e tal. Então, quer dizer, primeiro cuidado. Essas competências específicas você vai estudar em constitucional. Quando você for estudar competências do Senado, competências do Congresso, competências da Câmara, tá? Aqui eu estou só dando um panorama geral. E os principais que você precisa saber. Tá? E nos termos que você precisa saber. As competências específicas de cada um, você vai ver lá no estudo do direito constitucional, não é no direito administrativo. Quando você for estudar o poder legislativo em direito constitucional. Tá? No direito administrativo, o que importa é saber que existem manifestações de controle direto pela Casa Legislativa, controle parlamentar, essas manifestações principais do controle parlamentar. Tá? Então, esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, note que esse controle parlamentar, ele é um controle assim, bem diversificado. Ele controla operações financeiras, ele controla atos normativos, ele controla ministros, ele controla fatos, qualquer fatos determinados por meio de uma CPI. Então, o controle é um espectro bem amplo desse controle legislativo. Tá? Então, voltando para o nosso esquema. Então, o controle parlamentar também se manifesta mediante o controle de operações financeiras, que são notadamente atribuídas ao Senado. E, por fim, o controle parlamentar também se manifesta realizando o controle da execução financeira orçamentária e contábil dos recursos públicos. Tá? É um nome bonito para controle e fiscalização dos gastos do Estado. O controle da aplicação dos recursos públicos. Tá? Então, o controle da aplicação dos recursos públicos. Vou até colocar dos recursos públicos. Controle da aplicação dos recursos públicos. Então, o controle para ver, está gastando demais. Essa obra estava orçada em 1 milhão e terminou gastando 2 bilhões com ela. Esse controle da aplicação do dinheiro público, do uso do dinheiro público, é um controle legislativo. Tá? E quem é que está sujeito a ele? Meu irmão, todo mundo que toque em dinheiro público. Qualquer pessoa que receba dinheiro público, qualquer pessoa que guarde dinheiro público, qualquer pessoa que sinta o cheiro de dinheiro público, tá? Obviamente essa parte de sentir o cheiro é uma brincadeira, deixar bem claro, tá? Então qualquer pessoa que guarde, que movimente, que aplique, que receba recursos públicos, está sujeito ao controle legislativo da execução financeira, orçamentária e contábil. Está sujeito ao controle da aplicação desses recursos. Tá? E aí é que entra o Tribunal de Contas. É esse controle da aplicação dos recursos públicos que vai ter o auxílio do Tribunal de Contas. Aliás, na prática vai ser principalmente exercido pelo Tribunal de Contas.
mas nos termos da Constituição, é nesse controle, é no exercício desse controle que o parlamento terá o auxílio do Tribunal de Contas. Olho na tela aqui. Então, o Tribunal de Contas, ele age exatamente nesse último controle aqui. O Tribunal de Contas não instaura CPI, não convoca ministro, não controla ato normativo regulamentado da administração pública, não tem condição de autorizar a operação financeira no estrangeiro, por exemplo. O que ele vai auxiliar, o que ele vai fazer, o que ele vai atuar é nessa área do controle da aplicação dos recursos públicos. Tá? Então, por exemplo, a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, Fundação Pública Federal, faz um convênio com um município qualquer e repassa dinheiro federal para esse município. Fazer uma obra, construir um hospital. Tá? Esse município vai construir um hospital. Na construção desse hospital, o município vai usar 50% dos recursos da FUNASA, 40% de recursos do Estado, repassados pelo Estado, do qual ele faz parte, e 10% de recursos do próprio município. Aí vamos dizer que haja um superfaturamento dessas obras. Quem é que pode controlar isso daí? Tribunal de Contas da União vai controlar o dinheiro repassado pela FUNASA. O Tribunal de Contas do Estado vai controlar o dinheiro do Estado e o dinheiro do município envolvido. Tá? E se o Estado tiver um Tribunal de Contas dos municípios, aí é esse Tribunal de Contas dos municípios que vai controlar esse dinheiro do município. Então, isso aqui vai ficar sujeito ao controle do TCU, porque é recurso federal, Tribunal de Contas da União. Isso aqui vai estar sujeito ao controle pelo TCE. Isso aqui vai estar sujeito ao controle pelo TCE ou TCM. Só tem um cuidadinho lá do direito constitucional, mas eu vou alertar para você. Hoje em dia não pode ter Tribunal de Contas municipal. Tribunal de Contas de um município só. O que pode ter é Tribunal de Contas dos municípios de Estado. Tipo, um Tribunal de Contas para fiscalizar as verbas estaduais e um Tribunal de Contas para fiscalizar as verbas municipais de todos os municípios. Mas não pode ter um Tribunal de Contas para um município específico. Até existem dois, mas porque foram antes da Constituição, a Constituição deixou passar. Tá? O Tribunal de Contas de São Paulo e o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Mas, em regra, não pode. Fechado? Tranquilo? Então, é aqui que entra o controle do Tribunal de Contas. E esse controle, exercido tanto diretamente quanto com o auxílio do Tribunal de Contas, a gente vai ver o que é que cada um faz já já. Mas esse controle exercido diretamente ou com o auxílio do Tribunal de Contas, ele vai ser um controle que vai analisar a aplicação dos recursos públicos sob os aspectos, eu vou até circular isso aqui. Esse controle da aplicação dos recursos públicos, ele vai se dar sobre 3 aspectos. Ele vai ser um controle de legalidade, ele vai ser um controle de legitimidade e ele vai ser um controle de economicidade. Então, ele é um controle sobre 3 aspectos. É um controle de legalidade, legitimidade e economicidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas,
vai avaliar a aplicação de recursos públicos no caso específico, analisando a legalidade daquela aplicação, tá? Se aquela aplicação está de acordo com a lei, ou se houve superfaturamento, se foi feita licitação corretamente, ou se a licitação está fora dos padrões da lei. Se houve uma dispensa de licitação quando era para ter sido feita a licitação. Se houve a eliminação de um concorrente, de um licitante, indevidamente, só para favorecer outro. Tá? Se o contrato administrativo foi prorrogado além do limite legal, ou se foi prorrogado por um apostilamento que não podia, tem que ser prorrogado por um aditivo contratual. Vai ver se houve a contratação de parentes de um servidor público ou não. Vai ver se houve a contratação de uma pessoa que foi condenada por improbidade administrativa e estava proibida de contratar com o poder público. Enfim, vai ver todo esse aspecto de legalidade. Mas, além disso, vai ver também a legitimidade. Quer dizer, a adequação aos princípios. Cara, essa contratação respeitou o princípio da publicidade? Essa contratação respeitou o princípio da eficiência? Essa contratação respeitou a moralidade? Tá? Principalmente a moralidade. Essa contratação foi moral? Ela está de acordo com o que a sociedade espera do poder público fazer? Então ela é legítima. Ah, não, ela não é legítima. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Estádios da Copa. O gasto final foi bem diferente, foi bem maior do que o gasto inicialmente previsto. Essa discrepância dos gastos do previsto com o efetivo pode estar justificada em minúcias na lei. Ah, porque precisou acrescentar isso, precisou acrescentar aquilo. Tá tudo de acordo com a lei, beleza. Mas foi legítimo fazer tanta coisa, acrescentar tanta coisa no estádio depois de já feita a licitação? Tá? Então, por exemplo, outro exemplo, ocorre muito, faz uma contratação para um objeto, para determinado objeto, para fornecimento de ar-condicionado. Aí a administração pública decide mudar as especificações do objeto. Pode? Pode. Só que ela muda tanto as especificações do objeto que aí muda o próprio objeto da licitação. Aí isso daí vem o TCU, vem o Tribunal de Contas, opa, isso aí não pode. Então, quer dizer, às vezes coisas que estão dentro da margem da lei estrita, mas que não respeitam a moralidade, não respeitam os princípios da administração pública. Isso também pode ser controlado, porque o controle da aplicação dos recursos públicos é também um controle de legitimidade. Beleza? E também é um controle de economicidade, ou seja, é um controle para ver se os meios mais eficientes, mais econômicos foram aplicados, se forem buscados os meios mais econômicos. Lembra do conceito de economicidade que a gente trabalhou lá no princípio da eficiência? Pois é, se não lembra, volta lá. E está aí a importância de trabalhar os princípios desde o início. Muita gente passa pelo estudo dos princípios. Ah, princípio é básico, não precisa estudar não. Tá aí, volta lá. Se não lembra, volta lá. Controle de economicidade, quer dizer, a administração pública ela tem que alcançar resultados, ela tem que, portanto, ser eficaz, ela tem que alcançar resultados que realmente signifiquem algo para a população. Ela tem que alcançar esses resultados de uma forma mais econômica possível. Tá? Então, ela tem que alcançar resultados, eficácia. Tem que alcançar resultados produtivos, resultados que tragam significados, que tragam mudanças para a coletividade, que deem um passo para alcançar o interesse público, um passo efetivo. Então, tem que ter efetividade. E ela tem que fazer isso pelos meios mais econômicos possíveis, gastando o mínimo possível de recursos públicos. E é isso que o controle da aplicação de recursos públicos avalia. Se o gasto foi dentro da lei, se o gasto foi moral e respeitou os princípios da administração pública, e se aquele gasto foi feito com o máximo de economia possível. Beleza? Cuidado com uma coisa. Olho na tela. Eu posso dizer que é um controle, que esse controle da aplicação de recursos públicos é um controle restrito à legalidade? Resposta, não posso. É um controle que abrange legalidade e legitimidade e economicidade. Tá? Ah, professor, então posso dizer que é um controle de mérito, de legalidade e de mérito? Com cuidado, mas pode. É um controle de legalidade e mérito sob o aspecto da economicidade.
Tá? Existe um controle de mérito de um ato bom e um ato ruim? Existe. Ah, essa aplicação de recursos aqui foi de acordo com a lei, mas ela não está boa, porque não usou os meios mais econômicos possíveis. Isso pode? Pode. Então, a economicidade, ela traz uma avaliação de mérito daquele gasto. Mas cuidado, eu posso dizer, portanto, genericamente, que o Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, controla os gastos públicos sob o aspecto do mérito? Não. Ué, professor, peraí, confundiu tudo aqui. Vamos lá. O Tribunal de Contas, o Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, ele faz o controle da aplicação de recursos públicos sob o aspecto da legalidade e do mérito desses gastos sob o aspecto da economicidade. Ele controla a legalidade e faz um controle de legalidade e um controle de mérito dos gastos públicos sob o aspecto da economicidade. Beleza? Primeira coisa, o controle legislativo da aplicação de recursos públicos não se resume à legalidade. O controle legislativo da aplicação dos recursos públicos não é um controle de mérito, ponto. Um controle de mérito, conveniência e oportunidade. Ele não avalia se é conveniente e oportuno fazer aquele gasto. Isso aí quem avalia é a administração pública. Esse controle legislativo aqui da aplicação dos recursos públicos avalia a legalidade e o mérito da aplicação dos recursos públicos apenas sob o ponto de vista da economicidade. Ele faz um juízo de valor, um juízo de mérito, para ver se tinha jeito mais barato de fazer aquela mesma coisa. Se aquilo saiu mais caro do que deveria, mas não se aquilo deveria ter sido feito ou não. Beleza? Então, muito cuidado. Vamos lá. Vamos trabalhar com enunciados aqui. O controle legislativo da aplicação dos recursos públicos é um controle que se resume à legalidade dos atos, dos gastos. Errado. Legalidade, legitimidade e economicidade. O controle legislativo da aplicação dos recursos públicos é um controle de legalidade e de mérito. Ponto. É controverso, mas tende a estar errada essa afirmativa. O controle legislativo da aplicação dos recursos públicos é um controle de legalidade e de mérito sob os aspectos de conveniência e oportunidade. Errado. Não analisa conveniência e oportunidade. O controle legislativo da aplicação de recursos públicos é um controle de legalidade e de mérito da aplicação desses recursos sob o aspecto da economicidade. Certíssimo, perfeito, lindo. Beleza? Então, muito cuidado com isso, que isso é muito importante. E dentro desse controle de mérito, dentro desse controle aqui de mérito com base na economicidade, dentro desse controle de legalidade, dentro do controle da aplicação dos recursos públicos, o que é que o legislativo pode fazer? Um monte de coisa. Cuidado aqui, vamos colocar. O que é que o Tribunal de Contas faz? Olho na tela. Vamos começar com o Tribunal de Contas, que ele é o que tem as atribuições mais discriminadas. O que é que o Tribunal de Contas faz? Primeira coisa, o Tribunal de Contas julga as contas dos agentes públicos. Ele julga as contas dos agentes públicos para ver se aquele gasto está de acordo com a legalidade, legitimidade e economicidade, tá? Para avaliar todos os gastos que aquele agente público teve durante sua gestão. E aqui, quando eu falo agentes públicos, eu estou falando do conceito amplo, tá? Eu estou falando de agente político, eu estou falando de dirigente de autarquia, dirigente de entidade de entidade da administração indireta. Estou falando até de dirigente de entidade paraestatal. Paraestatal não é uma entidade pública, né? Ela não faz parte da administração pública, mas como recebe repasse de recursos públicos, ela está sim sujeita a esse controle, tá? Mas o Tribunal de Contas ele só não julga as contas de um agente público, do chefe do executivo. O Tribunal de Contas julga as contas de todos os agentes públicos, à exceção dos chefes
do Executivo. Tá? Então, as contas do Presidente da República são julgadas pelo Congresso Nacional. Não são julgadas pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União não julga contas do Presidente da República. O Tribunal de Contas dos Estados estadual não julga contas do governador nem de prefeito. Porque chefe do Executivo, quem julga as contas, aí é o Parlamento. Quem julga as contas nesse caso vai ser o Parlamento. Então, Presidente da República, Tribunal de Contas da União julga as contas? Não. Quem julga as contas do Presidente da República é o Congresso Nacional. Quem julga as contas do governador é a Assembleia Legislativa. Quem julga as contas do prefeito é o vereador. Tá? Claro, cuidado. Tem uma hipótese em que o Tribunal de Contas pode julgar, por exemplo, as contas de um prefeito. Que é naquele exemplo que eu falei, que um órgão federal repassa recursos federais para uma prefeitura construir um hospital. Aí o Tribunal de Contas vai julgar essas contas, não por serem as contas do prefeito, mas vai julgar as contas daquele repasse específico feito para o prefeito. Mas não vai pegar as contas do prefeito, da gestão do prefeito e fazer um julgamento. Quem vai julgar as contas, pegar o geral das contas do prefeito é a Câmara de Vereadores. Fechado? Beleza? Tranquilo? Olho na tela também. O que é que o Tribunal de Contas faz mais no controle da aplicação de recursos públicos? O Tribunal de Contas, nessas contas que ele não julga, ele ainda assim, mesmo não julgando, ele aprecia e dá parecer, que vai embasar o julgamento das contas pelo Parlamento. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, ele não julga as contas do Presidente da República, mas ele aprecia essas contas e dá um parecer para que o Parlamento julgue-as. Para que o Parlamento as julgue. Tá? Então, ele aprecia e dá parecer sobre as contas do chefe do Executivo. Beleza? Mas não julga. Quem julga é o Parlamento. O que é que o Tribunal de Contas faz também? Ele aprecia os atos de admissão de pessoal. Toda nomeação de servidor público tem que passar pelo Tribunal de Contas. Admissão de pessoal. Salvo as nomeações para cargo em comissão e função de confiança. Tá? Outra coisa que o Tribunal de Contas faz: aprecia a concessão inicial de aposentadoria. Isso aqui eu não vou nem de aposentadoria, reforma e pensão de servidor público. Isso aqui eu não vou nem me deter muito, porque a gente já analisou detalhadamente quando falou lá no tópico dos atos administrativos, né? Falamos até que era um ato complexo, que só era perfeito, só existia após a manifestação do Tribunal de Contas, etc, etc. Qualquer coisa, volta lá para relembrar. Fechado? Outra coisa que o Tribunal de Contas faz: ele aplica sanções. Inclusive multas. Inclusive multas.
Então, o Tribunal de Contas, vendo uma irregularidade, ele vai instaurar o devido processo, tá? Ele vai instaurar o devido processo. E aí, verificando a irregularidade, ele aplica sanções aos agentes responsáveis, tá? A quem recebeu e aplicou mal os recursos públicos. Então, o Tribunal de Contas pode, por exemplo, suspender uma empresa, proibir a empresa de participar de licitações por um prazo determinado. Aquelas sanções lá da lei de licitações, tá? O Tribunal de Contas, por exemplo, pode determinar o ressarcimento do dano apurado. O Tribunal de Contas pode aplicar multa, beleza? Então, ele pode aplicar diversas sanções. E cuidado, as sanções pecuniárias aplicadas pelo Tribunal de Contas, as sanções que importam condenação em dinheiro, então, assim, condenou a pagar multa de tanto, condenou a ressarcir tantos R$1.000 ao erário. Então, essas condenações que impliquem pagamentos, elas podem ser executadas, cuidado, elas podem ser executadas diretamente. Eu não preciso entrar com a ação na justiça para discutir aquilo ali. Eu já posso entrar direto com a ação na justiça para cobrar, para executar, para achar um bem daquela pessoa para vender e pagar aquela verba, pagar aquele dinheiro. Ou seja, dizendo em termos mais grosseiros, mais genéricos, as condenações em dinheiro aplicadas pelo Tribunal de Contas já estão prontas para serem executadas, cobradas do imputado, né, daquela pessoa que levou a sanção. Portanto, elas já constituem títulos executivos. Título executivo é exatamente esse documento que já está pronto para ser executado. Por exemplo, boleto de condomínio, cheque, tá? Então, é título executivo que já está pronto. Eu não preciso entrar na justiça para discutir de novo. Basta entrar na justiça para a justiça obrigar a pagar aquilo ali, dar efetividade e executar aquilo ali. Fechado? Agora, cuidado. São títulos executivos de um órgão que não é judicial. Tribunal de Contas, pelo amor de Deus. Apesar do nome tribunal, apesar de seus membros terem garantias, no caso do Tribunal de Contas da União, terem garantias iguais ao ministro de Estado, no caso do Tribunal de Contas do Estado, terem garantias iguais às secretárias, enfim. Perdão. No caso do TCU, ter garantia igual a ministro do STJ. No caso dos tribunais estaduais, terem garantias iguais a desembargadores do Tribunal de Justiça. Tá? Embora a Constituição fale em jurisdição do Tribunal de Contas, nada disso pode levar você a cometer a bizonhagem de dizer que Tribunal de Contas faz parte do Judiciário. Apesar do nome tribunal, apesar da Constituição falar em jurisdição e apesar deles terem garantias de membros do Judiciário. Por favor, Tribunal de Contas, ou ele é um órgão independente, como alguns sustentam, ou ele é um órgão autônomo vinculado ao Legislativo. Jamais será vinculado, jamais pode considerar que ele é vinculado ao Executivo, nem ao Judiciário. Beleza? Então, por isso, as decisões do Tribunal de Contas são títulos executivos extrajudiciais, porque não vêm da Justiça, não vêm de um órgão judicial. Olho na tela. Essas sanções aqui são títulos executivos extrajudiciais. Beleza? Fechado? Tranquilo? Então, é isso. E só mais uma coisa. Verificando a existência de uma irregularidade, o Tribunal de Contas pode sustar ato administrativo com suspeita de irregularidade. Então, por exemplo, tem um edital de licitação que tem suspeita de que ele está direcionando para a contratação de uma empresa específica. O Tribunal de Contas pode ir lá e suspender aquele edital de licitação até que ele aprecie melhor. Ou sustar aquele ato e determinar que a administração pública corrija. Tribunal de Contas, lembre do que eu falei. Legislativo, controle legislativo não pode anular ato administrativo. Tribunal de Contas não pode anular um ato administrativo.
Ele pode até expedir uma recomendação, uma determinação para que a administração pública anule aquele ato e faça outro. Pode expedir uma recomendação, uma determinação para que a administração pública desfaça aquele ato e substitua por outro. Mas ele anular diretamente, não. Ele pode, no máximo, sustar. E cuidado! Tribunal de Contas pode sustar ato administrativo com suspeita de irregularidade. Tribunal de Contas não pode sustar contrato, em regra. Ele não pode sustar um contrato, ele só pode sustar um ato. Então, ele pode sustar um edital de licitação, porque é um ato administrativo. Mas se já houve a licitação e tem um contrato administrativo celebrado com suspeita de irregularidade, ele não pode sustar esse contrato. O que é que ele vai fazer? Ele vai comunicar ao parlamento e o parlamento é que pode sustar esse contrato. Se o parlamento demorar mais de 90 dias e não fizer nada, aí o Tribunal de Contas vai poder sustar o contrato. Mas veja, essa é a hipótese subsidiária e excepcional. Se perguntasse na prova, o Tribunal de Contas pode sustar ato e contrato? Errado. O Tribunal de Contas pode sustar ato administrativo, certo? O Tribunal de Contas pode sustar contrato administrativo e depois comunicar ao parlamento? Errado. O Tribunal de Contas pode sustar ato administrativo e depois comunicar ao parlamento? Certo. O Tribunal de Contas pode sustar contrato administrativo se o parlamento for comunicado e não fizer nada? Certo. Mas, em regra, o Tribunal de Contas pode sustar ato, mas não pode sustar contrato. Beleza? Com isso, a gente fecha aqui o controle da administração pública. Espero que tenha trazido muitas informações importantes para você. Espero que você tenha compreendido tudo com muita clareza. Espero que te ajude nos seus estudos. Um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima.